pronto, rapaziada, já chega, Lips Like Sugar, é com ainda bem, menos para abrir. Essa banda lendária, final dos anos 70, quando foi formada, início dos anos 80, essa banda formada em Liverpool, Inglaterra, mais uma das bandas da minha adolescência e que eu gostava muito, liderada pelo carismático Ian McCulloch. E pronto, é isso, rapaziada. Epá, isto hoje vai ser muito bom. Fiquem aí, que isto vai ser mesmo muito bom. Isto vai ser dos melhores diretos de sempre. Falta 5 diretos para nós chegarmos aos 100. Então, antes de mais nada, eu vou já fazer o apelo, que é o seguinte. Comecem a mandar os vossos vídeos, façam vídeos com 30 segundos, não precisa de ser mais do que isso. Um vídeo de 30 segundos. Para o e-mail que é vídeos.rapaziada1906@gmail.com. Vai aparecer aí nos comentários. O pessoal da cúpula que está aí lá atrás, eles vão meter isso aí. Volto a repetir o e-mail, vídeos.rapaziada1906@gmail.com. Mandem os vossos vídeos para lá, 30 segundos. Pá, obviamente cara tapada, a gente não quer saber quem vocês são. Se não quiserem tapar a cara, mandem cara descoberta, mas a gente depois edita a vossa cara, não tem problema. Mas façam um vídeo para comemorarmos o 100º direto da Rapaziada 1906, que vai ser agora em breve. Eu creio que no início do final deste mês, no início do próximo, por aí, a gente terá. Vai ser um direto especial, o 100º direto. Vocês vão se passar, vai ser mesmo à grande. Então é isso. E queria que vocês mandem os vossos vídeos, que é para a gente depois fazer uma edição com os vídeos todos juntos e os melhores vídeos individualmente vão ser colocados na página oficial da Rapaziada, ok? Pá, vídeos de 30 segundos, não precisa de ser mais do que isso, a dizerem aquilo que vocês quiserem, não vai haver censura, aquilo que vocês quiserem, só que, obviamente, como a Rapaziada ninguém sabe quem é, não existe, as pessoas não existem, são fantasmas, a gente quer ou as caras tapadas ou a gente vai editar as vossas caras. Então fica aqui o apelo. Rapaziada, em relação às t-shirts, eu quero dizer uma coisa. Já foram encomendadas 110 t-shirts. Eu tenho uma pessoa só que fez o pagamento, disseram-me aqui hoje o pessoal da logística, mas que não mandou nenhum comprovativo. Eu vou só dizer o primeiro nome da pessoa. O primeiro nome da pessoa é Maria. Chegou aqui um depósito em nome de Maria, mas que o pessoal lá da logística mandou-me, portanto, esta informação para eu passar aqui para vocês. Esta Maria que se acuse, porque não mandou comprovativo, não mandou dados nenhuns, não sabe para quem é para mandar, não mandou nada. Portanto, Maria, se estivesse aí a ver, ou alguém que tenha, portanto, que seja a pessoa que fez o depósito através da conta desta pessoa chamada Maria, que se identifique, porque a gente não sabe quem é. De resto, todos os outros, está tudo ok, a gente já recebeu aqui todos, mesmo que não haja respostas, a pessoa, se não responder, é porque está tudo certo. Se houver alguma coisa que falhe, normalmente essa pessoa manda uma pergunta para alguma dúvida que tenha. Ok, rapaziada? Pá, 110 t-shirts, estamos contentes, não esperávamos que fosse tanta gente com coragem de usar isto, mas pronto. Depois desta a gente fará outra, uma mais soft, com o símbolo mesmo da Rapaziada, depois logo se vê, mas mais para a frente. Está bem, rapaziada? Pronto, é isso. Então eram estas duas coisas para abrir e agora quero vos dizer que isto, pá, o direto hoje vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Temos aqui muita gente a voltar. Epá, e é já uma cena muito engraçada. Que eu primeiro vou abrir com um poema, finalmente alguém mandou um poema, já há uma série de tempo ninguém mandava poemas. Então, foi o Pedro Rastaparta que mandou um poema a dizer, são as minhas primeiras quadras. Uns com tanto, outros sem nada, alguns sem nome, nós somos a Rapaziada. Legais ou ilegais, filhos da puta e indecentes, quanto mais não vale sermos dignos e omnipresentes. Pensamos por nós, lutamos como leões. Nunca estamos sós a foder lampiões. Numa luta desigual, sempre com boa intenção. Queremos que os rabolhos se afodam e o nosso Sporting campeão. Termino por aqui estas quadras, simples e com mensagem para essas bestas quadradas que são a lampionagem. E pronto, cá está um poema, já há um bom tempo que não tínhamos poemas, enviado aqui pelo Pedro Arrasta Parta, um poema que reflete um pouco de facto o que é a Rapaziada. Obrigado, Pedro.
muito obrigado pela tua contribuição e pronto, e é isso. Bom, rapaziada, hoje vou-vos mostrar aqui uma coisa engraçada, que eu vou ler aqui até um texto que foi enviado pela rapaziada do Norte, que eu vou já aqui passar a abrir, que eu vou-vos primeiro mostrar os áudios que mandaram. Isto é Rabolhos lá do Norte, que mandaram para o pessoal da rapaziada lá do Norte. Eu espero que vocês ouçam. Vamos lá ver se vocês conseguem ouvir. Nem a baterrona da tua mãe te conheces, filha da puta. Nem o teu pai conheces, que já te disse, nasceste de um rótulo, filha da puta. Nem a puta da tua mãe te conheces, quanto mais a gente. Não conheces nada, meu filho da puta. Isto foi um, depois mandaram outro. Ando sempre para Deus, queres te encontrar comigo? Eu vou, filha da puta. Diz o sítio que eu até vou sozinho. Acredita que vou sozinho. E bato, filha da puta. E depois mais outro. Os abraços que tu me desejas, quanto mais não seja, posso abraçar, é o esposo da tua mãe, quando não tiver a enfiar a pista toda na boca, filha da puta. Isto foi lá para a rapaziada do Norte. E agora a última que falam em mim. No 143, isso é uma casa de paneleiros, não é? É a morada de uma casa de paneleiros, esse 143. Do pai dele. Filho da puta. És mesmo como aquele Igor, aquele Miguel da Almada, que o lançaram no Tejo, não fazias, filha da puta. Eu-me agora afogar esse boi. Portanto, o gajo diz que me mandaram ao Tejo. Estes rabolhos do caralho. Mandaram-me ao Tejo. Me mandaram ao Tejo, já não sei o quê. Houve um que me bateu, outro diz que me partiu não sei o quê. Isto é-me já a rir aí nas redes sociais. Eles, a minha opinião, a única coisa que eles não fizeram e que me deviam ter feito era mesmo chupar os colhões. Mas pronto, rapaziada, eu vou ler. Isto foi umas mensagens enviadas para o pessoal da rapaziada da Célula Norte que me passaram isto e que agora me disseram, rapaziada, Célula Norte, tratamento prometido é tratamento devido. A rapaziada da Célula Norte vem por este meio informar que, devido a comportamentos que nós, Célula Norte, reprovamos, decidimos intervir. No passado mês de setembro, numa instituição de ensino pública do Norte, presenciámos uma série de agressões e roubos provocados por alguém que desconhecíamos. A rapaziada decidiu intervir e saber quem era o sujeito que fazia estes crimes. Passava impune e ainda provocava medo. Foi-nos então esclarecido que se tratava de um boi sem nome de Gaia e que nutria de grande proteção. Os bois sem nome de Gaia são sujeitos que fazem pressões a árbitros do Norte, traficam droga e passam ao lado do sistema. Como a Célula Norte não teme ninguém, seja quem for, deu um tratamento físico no boi sem nome. Este boi sem nome, depois da preparação física que levou, decidiu contra-atacar com os bois pesados. A rapaziada da Célula Norte, como não está para brincadeiras, e numa tentativa de emboscada por parte destes, que lhes correu mal, perseguiu-os e identificou um membro deles que depois levou o tratamento certo. É conhecido, segundo conseguimos apurar, um tal de Cruz, boi sem nome de Gaia. Presença assídua no Corral dos Bois de Lisboa, o estádio do Panelas. Como toda a gente sabe. Depois, no enfardamento neste jeito, ele recorreu ao Facebook para nos identificar. Conseguiu, visto que nenhum de nós está para a cara, seja no que for, porque além de sermos a raça que nunca se vergará, somos rapaziada e não temos medo de nada. Partiu para ameaças verbais no Facebook, coisa normal dos denucos, jurando retaliação. Foi combinado locais de encontro e tudo mais, e a nenhum dos lances apareceram. Inclusive, foi-lhes dito o local de paragem aqui no norte da malta da rapaziada. Rapaziada Norte passou as gravações à rapaziada que executa os diretos, que não sabemos quem são ou se existem. A rapaziada não existe. Para comprovar e mostrar o que é um boi sem nome de desespero. Os crimes nesta instituição de ensino público pararam. Podem comprovar tudo na internet. E não nos aconteceu nada, como seria de esperar vindo dos nenucos. O pessoal tem de saber e de perceber que a rapaziada não é uma coisa de ninhos de cor. Estamos atentos e atuamos contra quem não respeita a sociedade e o bom nome do Sporting Clube Portugal. As gravações só foram agora divulgadas porque a rapaziada de Célula Norte entendeu que era o momento ideal. Estamos a observar muitas queixas relacionadas com medo em relação ao boi sem nome. Rapaziada de Célula Norte pede à pessoa que lê os textos, que neste caso é o Miguel, para divulgar os áudios no direto da rapaziada. Saudações leoninas para a rapaziada e forte abraço para ti, Miguel. Rapaziada de Célula Norte, estamos atentos. E pronto, isto foi, portanto, os áudios que vocês ouviram e o texto de uma situação que se passou no norte do país, mais propriamente em Gaia, pelos vistos, e que envolveu só da rapaziada de Célula Norte. Acontece que este pessoal da rapaziada mostrou então aos rabolhos que isso das mãos não é para nós. E como lhes mostraram umas fotos que eles acho que não agradaram muito,
depois pararam com estes áudios, mas depois de terem levado no vizinho, obviamente. E então é isso. Bom, rapaziada, isto foi aqui para abrir um bocado as hostilidades. Como vocês estão a ver, a gente está em cima das situações, rapaziada, em todo lado, e de maneira que agora vou passar a outros assuntos. E é isso. Muito obrigado, a rapaziada da Celo Norte continuam a fazer as coisas ao nível da rapaziada. Bom, e então, vamos agora falar sobre a história das vendas abusivas de bilhetes, que acho que é bastante importante, e ainda na sequência daquela história dos núcleos, da gente ter dito aqui que há gajos de núcleos a serem favorecidos com as vendas de bilhetes, nós recebemos um e-mail que nos foi enviado, que foi reencaminhado, que foi um e-mail que foi enviado pelo Gabinete de Expansão para todos os núcleos, ok? E então, o Gabinete de Expansão mandou um e-mail que dizia o seguinte: caro Presidente, portanto, isto seria para todos os núcleos, queremos agradecer uma vez mais o inexcedível apoio que os núcleos e os seus associados têm dado ao nosso clube, quer na presença cada vez maior nos estádios e pavilhões, quer no importantíssimo apoio logístico às nossas equipas das várias modalidades. Este crescimento significativo da presença dos núcleos no dia-a-dia do clube é bem demonstrativo da vossa organização e capacidade de mobilização. Queremos, no entanto, alertar para algumas situações anómalas. Detectámos, porque foram apreendidos pela polícia, no recente jogo contra o Futebol Clube do Porto, bilhetes provenientes de núcleos na posse de adeptos do adversário, nomeadamente da sua claque Super Dragões. Tal facto provocou grande desagrado nos nossos associados. Para além disso, levou à instauração de processo disciplinar na Liga e contra-ordenações por parte das autoridades competentes ao nosso clube. Vimos por este meio alertar que estas situações não podem voltar a ocorrer devido aos prejuízos financeiros e de imagem causados ao Sporting. Assim, os núcleos que futuramente forem identificados como responsáveis por estas práticas de revenda a adeptos adversários passarão a ficar imbuídos de requisitar bilhetes ao Departamento de Expansão e Núcleos. Certos que tudo farão para que tal não volte a acontecer, agradecemos uma vez mais todo o vosso esforço, dedicação e devoção que nos fará caminhar cada vez mais fortes para a glória. Saudações de Limínios. Bom, então, isto foi uma coisa mandada pelo Gabinete de Expansão para os núcleos, mas a gente aproveita isto para dizer o seguinte, que é, não é só os núcleos, é outros órgãos ligados ao clube que recebem bilhetes e que revendem este, aquele e a coisa e tal, e candongam, que é mesmo essa a palavra, isto deveria ser aplicado a todos, não só aos núcleos, estão a entender? Então pronto, fica aqui essa situação, a rapaziada vai continuar em cima disto, porque achamos que isto é um assunto de facto bastante importante e vamos continuar a acompanhar-nos. Bom, obrigado, não vou dizer o teu nome, obviamente, como deverás calcular, por uma questão de proteção. Bom, então agora aqui vamos... cá está, o Luís Palhinhas, temos aqui um e-mail mandado, portanto, sobre aquele rapaz que nos tinha mandado a queixa daquele tal Luís Palhinhas, que tem um SEAT, que vai lá para o Alvalade para se meter com as mulheres do Sporting, isto e aquilo, que é o rebolho da Cona Verde, que é a alcunha dele. O rebolho da Cona Verde voltou a atacar. E então mandaram a foto dele, vocês já vos mostrei a foto dele no outro dia, mas eu vou aqui mostrar hoje uma coisa mais bacana, que é, portanto, aquele que tinha o número de telefone dele, volto a dizer, 910-682-265 e a matrícula 9138UE, do tal SEAT preto. Descobri a morada dele, disse ele, que é Rua Doutor Bossa da Veiga 9, Lousa, Lisboa. É a casa mais abaixo, vermelha, mesmo da cor de rabolho. Tenho foto, mas não consigo enviar. Mas a gente foi buscar a foto que tu querias mostrar. Espera aí, que a gente já mostra aqui. Ora, onde é que está isto? Onde é que está isto? Espera aí, que está aqui a faltar. Está aqui. Está aqui. Cá está. Esta é a casa do rabolho. Está ali, ó. Casa do rabolho. É esta. Que é na rua Doutor Bossa da Veiga, 9, Lousa, Lisboa. Pronto, cá está a casa do tal gajo da denúncia que foi enviada. Aqui está ele, portanto, a rapaziada em cima dos valores. Este é um gajo que vai lá para o Alvalade para se meter com as mulheres do Sporting e ficou aqui então. Obrigado, eu não vou dizer o teu nome, precisamente por uma questão de proteção. Bom, então agora temos aqui um rapaz anónimo que mandou uma informação a dizer que manda aqui fotos de bilhetes de Gamebox Claque dessas duas épocas que um amigo meu comprou a 150 € a época. Na primeira época correu tudo bem, em que os bilhetes, sempre sem preço,
eram para o sítio certo. Na segunda época, o vendedor se calhar fartou-se dele e eis que o rapaz chegava a esperar 40 minutos pelo bilhete dele. Algumas vezes entrando já com o jogo em andamento, porque a casinha estava cheia e não havia tempo para o entregar. E começa a levar com bilhetes de claque, /protocolo, com quem? Para a Superior Norte e até para a bancada B. Até hoje não foi mais à bola, desiludido pelo que se passou. Forte abraço, saudações meninas e morte aos rebolhos e ódio às bocas de cabo. Ele mandou as fotos, portanto, desses bilhetes. Isto não é tanga. Ele mandou aqui a foto, eu vou passar a mostrar. Portanto, uma delas é esta aqui. Cá está. Se vocês conseguirem ver aqui, por exemplo, tem as fotos em que tem setores vários, A16, A12, A14, ok? E depois temos aqui, isto era, portanto, do ano da época 2014-2015, e depois temos aqui, por exemplo, cá está mais, cá estão os bilhetes para outros setores, estão a ver? A13, A10, cá está. Isto eram os bilhetes, isto eram os tais bilhetes da Gamebox, portanto, como vocês veem, e nós tínhamos dito que íamos provar que há ali uma grande cegada com os bilhetes em Alvalade. E então é isso. E muito obrigado, continuem a mandar as vossas cenas que a gente está cá para mostrar. Portanto, o tal Rabolho, depois mandaram um outro e-mail sobre aquele Rabolho de há bocado, e nós, sobre esta história toda dos bilhetes, disto dos núcleos, de venderem bilhetes cá fora, a gente ainda tem mais um texto aí, mas foi engraçado porque, para acabar com esta história dos bilhetes, é simples, não acabam porque não querem. Porque os bilhetes vêm sem preço, muitos deles, outros é com o setor, pessoas que estão num setor, mas vendem bilhetes para outro setor, não sei o que. Bom, aquilo ali é uma cega regra que ninguém se entende e deve haver muita gente a ganhar à conta disso. E até lampionagem, como a gente já disse, e temos aqui agora a seguir um texto que houve uma pessoa que mandou, que vai comprovar isso mesmo. Mas a gente, falando com várias pessoas com quem eu falo, como vocês sabem, do mundo inteiro, eles não acabam com isto porque não querem. Por exemplo, até em países da América do Sul, em que provavelmente não têm os estádios tão desenvolvidos como estão os estádios na Europa neste momento, e já entram pela cena da biometria, ou seja, para entrar no estádio já é com o dedo, não é preciso que a própria pessoa mete o dedo e entra, ou seja, tem que ser o próprio, e os bilhetes, não há bilhete de papel, não há nada disso. É tudo comprado pela internet, chega e mete só o dedo e está a entrar. E então é isso. Mas existem os bilhetes nominais na Europa, como vocês conhecem. E poderia-se acabar com isso facilmente. Como vocês podem ver, temos aqui um rapaz português que foi ver a Lazio e que tem aqui, inclusivamente, o nome. Bem, cá está o nome dele, o bilhete, o preço, tem tudo. Preço, onde é que é, coisa, tem o nome dele, nascido em tal, a data de nascimento, de onde é que ele é, Portugal, portanto, não fazem isto porque não querem. Não querem ou não há interesse. Temos, por exemplo, não só o da Lazio, tem o da Juventus, olha aqui, Juventus, a mesma pessoa foi ver Juventus Lazio, cá está, lá embaixo o nome dele, não cedível, cá está, não cedível. Mas não fazem isto porque, eu não vou mostrar aqui todos, mandaram-me aqui uma porrada deles, ou várias pessoas a mandar bilhetes, isto só para provar que o Sporting, ou em Portugal, não acabam com isto porque não querem. Há muita gente a viver à conta disto, inclusivamente o ex-jogador do Sporting, Benfica e Porto, Fernando Mendes, que uma vez na televisão disse isso mesmo. Há muita gente a depender disto e que vive à conta disto e, se for preciso, defendem isto com a vida deles. E então os dirigentes dos clubes, ou quem está ligado a esta parte dos bilhetes, ficam um bocado refém dessas pessoas. Mas está aqui a prova de que não se acaba com isso porque não se quer. Temos aqui, por exemplo, já agora vou só aqui mostrar mais um, para vocês verem que em estádios diferentes. Bolonha-Lazio, espera aí que esta merda não vira. Aqui Bolonha-Lazio, estão a ver? 25/10/2017, isto bilhetes de agora, não é de... Cá está, com todas as informações ali, isto, só para vocês terem uma ideia de que era fácil acabar com isto. Mas pronto, não há interesse, então adiante. A gente vai continuar aqui a ler as coisas que foram enviadas, em que mais à frente alguém fala sobre isto. Eu até vou já para esse, acho que vou já para essa parte dos bilhetes,
se eu conseguir, espera aí só um bocadinho, pessoal, isto havia de haver aqui uma musiquinha para entreter, mas não há, mas eu para acabar com esta história dos bilhetes, eu acabaria já com esta situação. Ok, está aqui, olha, boa noite Miguel, venho a relatar uma série de episódios que me têm deixado triste com o pavilhão João Rocha, quero dizer, não é com o pavilhão, mas com a forma como está a ser gerido. Sou um sportinguista de Rio Maior, mas sou como todos os outros porque frequento Alvalade sempre que posso, mesmo estando a 200 km da nossa casa. No passado domingo foi o culminar de algo que já se arrasta desde a sua inauguração. Para começar, onde está a nova loja verde, que abre no pavilhão João Rocha. Continuamos naquele pequeno espaço, com produtos caros e outros ridículos que não fazem jus ao nome e marca do nosso clube. O exemplo é a venda de comida para cão com o selo de Sporting. Ele mandou uma foto 1, deixa cá ver onde é que está isso. Onde é que está aqui? Está aqui, biscoitos para cão. Ou seja, um produto de facto, biscoitos para cão. E depois, ele diz aqui, onde é que estamos? Eu não quero que nos aconteça o mesmo que no zoo do outro lado. São qualquer dia também vendemos preservativos ao lado de batatas fritas e whisky com cigarros carnido. O museu e o novo restaurante que iam ter um novo espaço no pavilhão, porque não abriram também. Aquilo parece um cubo morto fora ao dia das modalidades. Porque já me contaram amigos que foram lá ver o seu nome inscrito e estavam as grades fechadas. E as bilheteiras do pavilhão que não funcionam sem ser nas adjacentes ao estádio. O que provoca uma dispersão e dificuldade de locomoção, pois em dias de jogo das modalidades, pois obriga a saltar de um lado para o outro e para quem para o carro num lado e tem que ir comprar os bilhetes ao estádio para voltar para o pavilhão a cerca de 500 metros. Ainda no outro dia aconteceu a seguinte situação que passo a relatar, com 3 raparigas nas bilheteiras. Foto 2. Portanto, a foto 2, que é esta aqui. Eu já vou mostrar aqui ao pessoal. Aqui, as bilheteiras. Vamos ver o que é que ele diz sobre isso. Nas bilheteiras. Mas apenas uma delas estava a vender bilhetes para as modalidades no pavilhão, porque as outras estavam exclusivas para o Futsal Cup. Chegámos ao ridículo ter de esperar numa fila com meia centena de sportinguistas ao frio para comprar um bilhete quando havia outras bilheteiras vazias. Mas que não podiam atender porque era apenas para quem queria comprar para o Futsal Cup. Jogo tal como nas últimas semanas, estiveram 200 pessoas, foi muito como tenho ouvido nas redes sociais. Mas o mais ridículo foi o que aconteceu este domingo. Vim com o meu avô de 70 anos, também sócio com Gamebox, para o jogo do Braga e decidimos sair 4 horas mais cedo para aproveitar para ver o futsal contra o Brunhosa. Queria-lhe mostrar o pavilhão e ver no seu rosto a emoção porque não conhece ainda. Ora, chegando ao estádio, deparamos com uma fila com cerca de 300 sportinguistas, mais uma vez bilheteira quiosque junto ao estádio, quando podiam abrir no pavilhão. Ele tem alguma dificuldade de locomoção e não podia deixá-lo sozinho para os ir comprar por ele. Os preços eram 4 euros para sócio e 6 euros para não sócios. Como ambos não temos a possibilidade de vir juntos às modalidades, não temos o cartão Gamebox e nem é pelo preço, é mesmo porque não os vamos conseguir acompanhar. Mas contente estava eu, porque é o meu avô finalmente conhecer o pavilhão e das últimas deslocações suas ao Alvalade não temos conseguido conciliar a viagem com horas do jogo do futebol. Assim aguardámos ansiosos porque finalmente íamos conseguir, infelizmente ao frio, porque estava bastante vento nesse dia, vento e frio. Imagino se chovesse, é que o meu avô não tem propriamente 20 anos, mas lá aguardámos a 40 minutos do jogo começar. Qual não é o nosso espanto e dos restantes sportinguistas, quando passado 20 minutos aparece uma menina a gritar fila fora que os bilhetes para o futsal estavam esgotados. Gerou-se a confusão e muitos sportinguistas começaram a protestar porque aquilo não eram condições nem forma de tratar os sportinguistas que tinham agendado o seu dia para ter um domingo à Sporting. Foto 3. Foto 3. Portanto, cá está a fila. Deixem-me cá aqui mostrar. Ele mandou aqui fotos da fila. Cá está. Cá está a fila. Como podem ver, cá está. Ora, continuando. Nem de conta de desilusão. Como não consegui olhar para a cara triste do meu avô, jurei a mim mesmo que isto não ia ficar assim. Por essa razão, muito me custa, mas escrevo porque sei que dás voz a quem não a tem. E felizmente é isso que tenho sentido nos últimos anos. Ganhámos um clube, mas deixámos de ter voz. Podia-se muito bem colocar um quiosque perto do pavilhão e até abrir bilheteiras no próprio. Como não se percebe porque ainda não abriu, cabe na cabeça de alguém abrir uma casa para praticar modalidades e não abrir a respectiva bilheteira? E por que não através da aplicação do meu Sporting? Nada. Nem o website, nem nada. Apenas mais uma vez esta confusão. Pior foi alguém que estava na fila dizer que as claques estavam a vender os bilhetes nas claques, mas mais caras para sócios. Provavelmente para as pessoas lá irem comprar e dar de ganhar a quem não merece. Como é isto possível? As claques agora são bilheteiras e metem os preços que querem?
Como é possível o Sporting alinhar nisto? Como é possível o clube pedir 4 euros e andar em claques a pedir 8? Mais diziam outras na fila que isto era um esquema e estava tão bem montado que as claques, já sabendo que os bilhetes iam esgotar, assim podiam faturar mais e guardar o dinheiro para eles. Eu pergunto, Miguel, as claques têm enchido ao menos o pavilhão para vender assim bilhetes é porque têm lá marcado presença em peso, não? Consegues confirmar isso? Porque o que eu vejo na Sporting TV são ângulos e das 2 vezes que lá estive não as vi por lá. Não quisemos acreditar nesta palhaçada, eu e o meu avô, triste por me ver assim. Lá fomos para o jogo do Braga. Escusado será dizer como correu o resto do domingo e como chegámos a casa, 2 horas depois do jogo ter terminado. É essa tristeza que me levou a escrever que para ver algo igual não volta a acontecer, como espero que depois disto denunciado, sinceramente desejo ver este assunto levado à Assembleia Geral. Grande abraço para a rapaziada e por quem tem uma voz ativa e olha pelo nosso Sporting. Do Omar de Rio Maior, mas peço que não digas o meu nome. Foda-se. Amigos meus já foram apertados só por meter likes nos teus vídeos, coisa e tal, ok? Aproveito para perguntar quem é essa gente, mas eu não quero problemas com ninguém. Agora já disse, peço-te imensa desculpa. Meteste no fim, devias ter metido no início. Olha, agora que se fode. Mas pronto, é pá, obrigado pelo teu texto. Quando for assim, não querem que eu diga o vosso nome, vocês têm que meter no início. Não podem meter no fim, porque no fim vou embalar e é uma merda, não é? E então é isso. Bom, então, continuando, temos aqui nova denúncia de bilhetes. Cá está, continuando aí com os bilhetes. Boas, grande Miguel e toda a rapaziada. Já há uns tempos que não participava muito por culpa da falta de tempo, mas assisto sempre ou em direto no dia a seguir e como tal não posso deixar de denunciar esta merda. Já na época passada tinha tido um episódio estranho com a cena dos bilhetes. Não me lembro que jogo foi, mas sei que era para a taça ou taça da Liga e a meio da semana tinha comprado uma central para um amigo que raramente tem a oportunidade de vir a Lisboa e o gajo de véspera diz-me que afinal já não conseguia vir ver o jogo. Ainda fiz alguns contactos com malta amiga, mas ninguém quis o bilhete. Como tal, no dia do jogo dirigi-me às bilheteiras para o vender e não perder os 20 euros que tinha pago. Fui até ao fim das filas, que eram bastante grandes, e qual não é o meu espanto, assim que abro a boca a perguntar quem queria uma central, caem logo em cima 2 mitras, parecia terem saído de uma sarjeta, quase a quererem bater e a dizerem para me pôr a andar ali para fora, só que nesse mesmo instante apareceram 2 polícias de ronda e os gajos afastaram-se alguns metros. Expliquei aos polícias que estava a tentar vender um bilhete de uma pessoa que não tinha conseguido ir ao jogo e que estava a pedir o preço que tinha pago por ele. Portanto, não era candonga. Perceberam a situação e disseram que, sendo assim, nada teria a temer, mas para tentar ser discreto. Nisto, um senhor que estava na fila a ouvir a conversa compra-me o bilhete. Vou ao Valaxi buscar uma cerveja e, quando sai, qual não é o meu espanto, dou de caras com os mitras a tentar vender bilhetes de central a 10 euros. Isto é, metade do preço de tabela e, mesmo assim, não conseguiam, pois com o aspecto que tinham, ninguém na fila lhes ligava nenhum. Como já estava em cima da hora do jogo, pensei para mim, bem feito, filhas da puta, agora comem os bilhetes que se fodem. É o risco da candonga. Normal, pensei eu. Até ontem. Pois bem, ontem fui de manhã ao estádio e levantaram dos convites a que tive direito pela renovação da boxe. Estacionei o carro ali junto ao metro e estava um grupo de cotas. 2 fogareiros que tinham lá os táxis parados e mais uns 3 ou 4, todos com pinta de rabolhos mesmo. Foda-se, um gajo cheiroso à distância. Mal saio do carro, vem um dos cotas de rabolho direito a mim a perguntar: vais comprar bilhetes? Disse-lhe que não e virei-lhe as costas. Fui levantar o convite nas bilheteiras e quando volto para o carro, o filho da puta do rabolho voltou à carga. Então, já comprou? Olha que fez mal, nós temos aqui mais barato. Mandei-o para o caralho e depois ainda parei o carro junto a um polícia que estava à entrada do túnel para chivar os gajos. O polícia lá me explicou que era do trânsito e nada podia fazer. Mas os rabolhos, assim que viram a falar com ele, pareciam baratas tontas e desapareceram dali para fora. Isto para chegar aonde, Miguel? É que o que tens vindo a denunciar, e muito bem, até dando o preço dos bilhetes, é a situação normal da candonga de se vender mais barato, mais caro que a tabela. O que acredito e sei que acontece em jogos de casa cheia, tipo Champions ou com os grandes. Ora, isto é uma anormalidade do caralho. E se o ano passado não estranhei devido a se estar em cima da hora do jogo, ontem cheirou muito estuvo. Foda-se. Às 11 horas da manhã, num dia de jogo com o Braga, estão gajos a vender bilhetes mais baratos que nas bilheteiras. Como é possível? Eu não sei de onde vêm os bilhetes. Se é das claques, ou de funcionários, ou se é convites. Só sei que a única conclusão e explicação que tenho para isto é que há bilhetes a sair do Sporting a custo zero e que permitem que sejam depois vendidos abaixo do preço de tabela. Esta merda é grave, muito mais grave que a candonga normal. É tudo lucro. E pronto, aqui deixo a minha denúncia e, como diz o outro, investigue-se. Filhas da puta, um abraço a todos e saudações de meninos. E pronto, e é isto. Mais um texto importante na sequência dos textos das denúncias de bilhetes que têm havido, que de facto é uma vergonha do caralho.
epá, tudo bem que haja acordos disto e daquilo, epá, mas não pode haver gente que não é Sporting a ganhar dinheiro com bilhetes, pá, é uma vergonha. E isto, se for regulamentado e que não é difícil, só não é porque alguém não quer, porque deve haver muita gente a comer, inclusivamente quem os passa, devem comer também. E isto já é antigo, é uma história antiga. Há mais de 20 anos que eu sei, mais que eu sei de histórias disso. Só que antigamente não havia forma de controlar, era mais difícil. Hoje temos provas em outros campeonatos, outra forma de organização de outros clubes pelo mundo fora, e só me leva a crer que o Sporting, tendo toda a estrutura que tem ali, de entrada, torniquetes, isto e aquilo, só não melhora a coisa porque de facto não há interesse, porque há muita gente a comer à conta disso. Bom, e então é isso, ficou aqui mais uma história. Se tiverem mais coisas de bilhetes, mandem, que a gente mostra aqui, sem qualquer problema, é um prazer, e pronto, e é isso. Continuando agora aqui com mais textos, vamos agora aqui a um texto enviado, o grande Moonstruck, forte abraço para o Moonstruck. Deixei-te uma mensagem, vê lá se me respondes à mensagem, só por curiosidade, mas pronto. Boas, grande Miguel e rapaziada, 1906, andei ausente, mas já pus os diretos em dia e já estou de volta. Antes do tema histórico, aqui vão duas coisinhas rápidas. Saudar os elementos da rapaziada em 1906, da parte logística, o Cascol chegou perfeito e rápido. 2. Reparei-me destes dias que na Rua dos Recreios da Amadora, uma zona bem central da cidade, alguém da rapaziada marcou território num dos postos com autocolante. Só aqui saudar esse elemento da rapaziada. E pronto, fica aqui a saudação para o elemento da rapaziada. Por falar nisso, eu queria mandar aqui as minhas saudações pessoais para a célula Os Templários da rapaziada, que andam a pôr Portugal muito mais lindo que eu saiba. Já foram feitos uns 3 grafites ao nível da rapaziada e continuem, porque Portugal fica muito mais bonito com grafites da rapaziada de 1906. Bom, e agora vai texto histórico para a malta sentir ainda mais orgulho de ser Sporting e da sua história. Por acaso sabem ou já se perguntaram qual terá sido o primeiro jogo a ser transmitido pela televisão em Portugal? A RTP escolheu, e a escolha não terá sido à sorte. Um jogo do nosso grande Sporting. Um amigável colocou frente a frente o Sporting Clube Portugal e o Viena da Áustria. O jogo realizou-se no dia 9 de fevereiro de 1958. Portanto, fará para o ano 60 anos que esse jogo se realizou. As imagens do jogo estão acessíveis a todos no YouTube e no próprio site da RTP. Como não poderia deixar de ser, vencemos esse amigável por 4-0. Mais um motivo de orgulho para nós, esta memória que vos trago hoje. Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Obrigado, Moonstruck. Fico sempre contente com os teus textos, que nos trazem sempre história e coisas importantes portanto, sobre o nosso clube. Bom, agora vamos aqui a mais um texto enviado aqui pelo grande Ricardo, que diz: rapaziada, grito, rapaziada, escrevo isto só para dizer que ou algo muda por algum milagre ou vai ser mais um ano sem ver o padeiro. Mais uma vez, depois no jogo europeu contra um grande da Europa, a equipa desacelera para um jogo de campeonato. E eu a pensar que o campeonato é que interessava, que ser campeão é que é o objetivo. O grande objetivo. Afinal, olho para a equipa e eles estão a lutar para serem campeões europeus. O que eu vi foi uma equipa com menos de 2 dias de descanso correr o dobro da equipa do Sporting e só não ganharam porque lhes invalidaram mal o golo. Há que dizê-lo. Não podemos andar a apregoar que somos diferentes e depois, quando somos beneficiados, enfiamos a guitarra no saco. Apesar de termos crédito nesse aspecto, temos de o dizer. Fomos beneficiados. Posto isto, ontem, quando sofremos o segundo golo, não aguentei e basei. Basei porque já ando a ver este filme, vai para 16 anos e estou farto da repetição do mesmo. O golo foi para aí aos 85 minutos, faltavam 5 minutos mais descontos e chego cá fora antes do segundo golo do Sporting e vejo um dos capitães de equipa e habitual titular a sair da garagem com o seu Porsche Carrera branco. Estava com pressa, certamente. Devia ter um sítio mais importante para ir. Ou então fez como eu e metade dos que estavam no estádio. Saiu chateado. Acho que temos um treinador que só tem um plano de jogo. Mas também acho que tem muito jogador lá dentro que está muito pouco comprometido com o Sporting. Para alguns ser campeão ou não é indiferente. Podíamos ter um Patrício e 10 batalhas, mas não temos. Depois pedem estádios cheios e apoio. Foda-se, custa muito apoiar a mediocridade. Ainda escrevi isto de cabeça quente e inchada, mas já são muitos anos disto. Sporting sempre, rebolhos e frutas para o jazigo. E pronto, obrigado Ricardo, fica aqui a tua opinião. E é isso, o que é que não posso... tu tens o direito de expressar aqui a tua opinião, como outros
dirão a opinião deles, mas eu concordo contigo nessa história do termos que ser campeões nacionais. Estou inteiramente de acordo contigo. O que importa para nós, de facto, é o Campeonato Nacional, a Liga dos Campeões, até onde a gente puder ir tudo bem, mas não é a prioridade, porque nós, conscientemente, porque somos conscientes, não somos rabotes, sabemos que não ganhamos. Não temos equipa para vencer a Liga dos Campeões, ponto final, parágrafo. E se houver alguém que diga que sim, é maluco, e se calhar por isso é que o Sporting está como está. Mas pronto, adiante. Tivemos aqui também uma coisa enviada muito importante, Serviço Público da Rapaziada 1906, enviada aqui pela Ana, que diz, mandou-nos uma coisa que era portanto, um post de Facebook da Joana Carvalho, que dizia oportunidade de emprego, assistente de vendas masculino e feminino para a loja do Sporting Clube Portugal em Lisboa. Se gostas de desporto, tens o 12º ano, experiência como assistente de loja, se és responsável, dinâmico e gostas de desafios, temos uma ótima oportunidade para ti. Oferecemos full-time de 8 horas diárias, contrato de trabalho, salário base, mais subsídio de alimentação, mais comissões. Se consideras reunir os requisitos indicados, envie-nos o seu currículo com fotografias atualizadas para joana.carvalho@kellyservices.pt joana.carvalho@kellyservices.pt Kelly com 2 L's, Y, ok? Services, no plural, .pt. Então é isso, rapaziada, é melhor ter malta do Sporting a trabalhar na loja verde do que lá ter rabolhos. O mais certo é ver rabolhos a responder a isto, porque cheio de rabolhos está aquela merda. Então fica aqui, rapaziada, em 1906, e metam no currículo, escrevam mesmo que são Sporting. Ponham mesmo, somos Sporting e queremos que a lampionagem se foda. Pronto, se fosse eu no currículo mandava isso. E pronto, rapaziada, é isto. Fica aqui uma sugestão de trabalho. Muito obrigado. Se houver alguém do Sporting que tenha vagas de trabalho, que seja, sei lá, proprietário de um negócio, ou tenha, sei lá, que seja gerente de um negócio e que tenha alguma vaga de trabalho e que seja Sporting, obviamente, mandem aqui para a rapaziada, que a rapaziada aqui lança os vossos anúncios e terão resposta provavelmente de alguém da rapaziada, que é muito, ou alguém de Sporting, que é muito mais interessante ter alguém do Sporting. Mais interessante não, com certeza, será com certeza mais vantajoso ter alguém do Sporting a trabalhar do que ter rabolhos, porque os rabolhos são atrasados mentais. Então, tendo lá alguém do Sporting, de certeza que a competência será muito maior. Bom, então fica aqui a nossa sugestão. Agora quero-vos mostrar umas fotos minhas que eu tirei numa das minhas últimas viagens. Como vocês sabem, eu ando sempre a viajar aí pelo mundo todo e então no avião, na última, cá está, no cockpit ali, o coisa da rapaziada, cá está o grande da cascola da rapaziada, mais uma vez, o sol a nascer no Mediterrâneo. E então, como dizia o grande poeta, e então ali o cascal da rapaziada no cockpit. Para vos mostrar estas fotos, estou a brincar, não era eu, mas obrigado por quem mandou as fotos. Se tiveres mais fotos destas e com o cascal da rapaziada, a gente tem aqui todo o prazer em mostrá-las. Muito obrigado e a gente ainda vai ver um copo um dia, os dois. Aí vamos nos encontrar no ar, nestas muitas viagens que eu faço e que tu também, obviamente. Bom, e aqui fica esta coisa. Agora temos aqui um texto enviado pelo Sporting dos Adeptos, o grande Sporting dos Adeptos, que diz: Boas Miguel e rapaziada em 1906, além de estarmos aborrecidos com o resultado do passado domingo, mais aborrecidos ficamos com a cartilha e alguns sportinguenses que defendem a de que o Sporting foi beneficiado no jogo contra o Braga. Este foi o primeiro jogo, tirando o das Aves, a partir do minuto 66, em que não tivemos vídeo-árbitro durante 90 minutos. O lance da queda de Bruno César e de Coates deveria ter sido visto devidamente. E o de Podense é escandaloso, que mereceria o alerta do Rui Costa ao Carlos Xista. Ajuda de vídeo de VAR, zero. Seria interessante que tivessem coragem de mostrar as gravações da comunicação entre Xista e Rui Costa para vermos que tipo de ajuda houve. Se um tipo destes se chama Rui Costa, irmão de Paulo Costa, ex-árbitro e vice-presidente do Conselho de Arbitragem, e que omite incidentes num relatório como o que está na fotografia que anexamos, como não omitiria situações de penalti na qualidade de VAR. Eu vou aqui mostrar a fotografia que foi anexada. Cá está. Esta é a fotografia. Portanto, onde é que está? Se é duvidoso que ele pudesse intervir,
Ok. Se é duvidoso que ele pudesse intervir no lance em que um jogador do Braga empurra Coates, se embrulha com Bruno César e por causa desse empurrão cai na área bracarense, o que é inadmissível é não ter alertado Carlos Xistra da falta que podem sofrer nessa mesma área. Mas o que esperar de um fulano que, como árbitro, não viu a falta para penalti sobre o Gelson Martins no jogo com o Chaves e nem vendo as imagens a pedido por 2 vezes do VAR, manteve a sua decisão? João Ferreira, Paulo Costa e Lucílio Batista, o famoso homem que nos tirou a taça da Liga e como prémio por esse bom serviço ao Carnido, são ex-árbitros que fazem parte do Conselho de Arbitragem ao serviço do Carnidistão e condicionam a ação do seu presidente, José Pontelas Gomes. Sabendo a porcaria que Rui Costa fez em Alvalade frente aos Chaves, em vez de o colocarem na jarra, dá jeito de ter um irmão no Conselho de Arbitragem, em claro e manifesto conflito de interesses, dão-lhe o prémio de ser o VAR no Sporting contra o Braga. E se ele nem com a TV vê penaltis, como é que como VAR os veria? 2 jogos de Rui Costa como árbitro e como VAR. 3 penaltis por assinalar. 2 pontos perdidos. Excelente média. Relativamente ao fora de jogo mal assinalado, que resultaria num jogo do Braga, não percebemos essa indignação quando, na época passada, foi mal anulado o golo ao Alan Ruiz, que nos daria o 3-2 da vitória contra o Marítimo nos Barreiros e nos afastou uma vez mais da recuperação para o primeiro lugar. Nessa altura, quase todos escalaram ou branquearam a situação. É bom ter memória. Já agora, os idiotas do Baluarte Dragão dizem que o gol de passe nosso contra o Rio Ave estava em fora de jogo. É este o tipo de verdade desportiva que apregoam? Se há panelas a sul, também há canelas a norte. Ou seja, todas elas gostam de rochas e fruta. Saudações leoninas e um forte abraço do Sporting dos Adeptos. Obrigado ao Sporting dos Adeptos. Depois temos aqui mais um texto também enviado pelo Sporting dos Adeptos. Diz Boas Miguel, António Salvador só fala após os jogos com o Sporting. Presidente do Braga e dono da Britalar, a quem foi adjudicada a construção do centro de estágio do Seixal, pertence do Carnido, na época passada, após ter perdido, e bem, o Sporting na Pedreira solicitou a intervenção do Ministério Público. Parece que mordeu a mão encarnada que lhe deu de comer à referida Britalar e à compra do flop Rafa por 18 milhões, que agora a imprensa está a baixar para 16 milhões. Pois o Ministério Público acabou por fazer a vontade no caso dos e-mails que transformam o apito dourado em apito divino. O Braga foi roubado na Luz esta época e, como fiel amigo do homem e que não morde a mão a quem lhe dá a comer, ficou caladinho após esse jogo. Só no auditório Artur Agostinho, em Alvalade, no passado domingo, é que se lembrou do que aconteceu com a sua equipa na Luz. Teria sido interessante que tivesse falado do roubo ao Sporting na última vez que as duas equipas se defrontaram para a Taça de Portugal. Teria sido interessante que tivesse falado no penalti sobre o Podense ou sobre o Bruno César. Teria sido interessante que, em vez de atacar o Carlos Xistra, se referisse ao VAR Rui Costa, que perdoa a sua equipa 2 penaltis. Será um favor que faz ao irmão Paulo Costa, membro do Conselho de Arbitragem, de modo a que nos próximos jogos a sua equipa passe a ser escandalosamente beneficiada. Teria sido interessante que passasse a falar quando é roubado, ostensivamente e há várias épocas em jogos contra o Panelas. É que, qual aprendiz de feiticeiro, funcionando como o Benfica B do Minho, ajudou a criar um monstro que constitui a pouca vergonha da arbitragem portuguesa há mais de 40 anos. E seria interessante que, como dono da Britalar, deixasse de ser caloteiro, como as fotos documentam. Aí reside a diferença entre um pato bravo e um construtor civil digno da sua profissão e que honra os seus compromissos para com os seus fornecedores e trabalhadores. Ele mandou aqui os anexos. Obrigado ao Sporting dos Adeptos. Eu vou mostrar aqui. Portanto, cá está. Chama o Ministério Público. Depois temos aqui outra foto do gajo, que é com este empreiteiro que pressiona Salvador com caminhões do fraco. Cá está. Ao senhor Presidente do paga o que deves e tal. Ali os caminhões. E depois temos ainda 14 milhões em dívida afundam pequenas empresas. Cá está. Mais uma imagem deste artista nos jornais. E pronto. Obrigado ao Sporting dos Adeptos. É isto mesmo. Temos que andar em cima desta gente toda. Que esta gente, se não for pressionada, ninguém os pressiona. A imprensa portuguesa está toda controlada por eles. Esqueçam. O único local onde vocês vão poder ver alguma coisa de queixas contra a lampionagem é aqui. Bom, então agora temos aqui o Ricardo que manda, venho mais uma vez alertar para os manuais escolares. Isto é mesmo a fazer lavagem cerebral aos miúdos. Já não chega à comunicação social, ainda metem os miúdos a ler estas merdas. Disse ao rapaz que me enviou as fotos para dizer à filha, para perguntar à setora se o Ulisses é desdentado. Foda-se, puta que pariu esta merda. Então ele mandou, cá está, só para vocês verem, ele mandou isto aqui, que era uma cena dos pontos e dos clubes. Espera aí. Cá está. Espera aí. Deixa-me cá abrir isto aqui bem. Que isto é bacana.
Só para vocês verem que diz, no início do ano, os clubes preferidos do Ulisses tinham a seguinte pontuação. Então, eles metem isto aqui, ó, que é os Índios, Sporting 36, os Índios com 73. Ou seja, até na escola, estes gajos lavam cérebro às crianças. Isto é um bocado... A escola já lava o cérebro em questões políticas. E agora, em Portugal, lavam também em questões clubísticas. Em Portugal lavam em questões políticas há muitos anos. E em questões clubísticas também parece que a lavagem cerebral nas escolas é para ter efeito. Portanto, tem que ser tudo do Panelas. Os miúdos todos, o Panelas é o que tem mais pontos e aquilo. Muito obrigado, Ricardo, é isto mesmo. É nestas pequenas coisas que o combate tem que ser feito, meus amigos. É nestas pequenas coisas que o combate tem que ser feito, senão a gente nunca mais lá vai. Estão a perceber? É uma palhaçada isto. Bom, obrigado, Ricardo. E agora vamos aqui, no seguimento do e-mail anterior. Aquele rapaz de Rio Maior que tinha mandado mostrar como inside info o que se passa no pavilhão nos jogos das modalidades. Então mandou aqui umas fotos, só para vocês verem, por causa da história das modalidades. Cá está, ele mandou uma foto. Isto é o jogo do handball. Eu vou mostrar uma por um. Jogo do handball, cá está. Agora vou mostrar aqui o jogo do hóquei. Vou mostrar aqui o jogo do hóquei. Só um bocadinho. Portanto, jogo do handball. O jogo do hóquei. Cá está no jogo do hóquei. E depois mandou-me também uma foto do jogo do vôlei. Cá está, espera aí só. É só aqui. Cá está. E no jogo do vôlei. Ou seja, tanta coisa, jogos das modalidades, está lá meia dúzia de gatos. Só vão quando é, de facto, calha no mesmo dia do futebol ou quando a gente joga contra o Panelas. Como é óbvio. E como sempre foi assim. Bom, mas cá está. Isto é importante, é um dado importante. Obrigado por continuem a mandar estas fotos e estas coisas. Bom, agora temos aqui mais um texto. Miguel, peço para não me identificar, sou um sportinguista consciente e da mesma forma que sei que ao denunciar estou a criticar o meu próprio clube, faço na boa fé que este tipo de situações não acontecem e como forma de alertar. Há cerca de um ano, por razões que alegaram na altura, ser de motivos de segurança, num jogo para a Champions com o Legia, retiraram os relotes de perto do estádio de Alvalade para a zona do Campo Grande a cerca de 500 metros. Efetivamente, aquela zona é mais aprazível que o jardim do Campo Grande, do que o viaduto do metro onde estavam concentradas. Mas o que para muitos sportinguistas não é um transtorno e até fica a caminho, a disposição das relotes no anterior local era uma forma de convívio e algo único ao sentimento do verdadeiro sportinguista. Do sportinguista que vivia o clube no pleno das suas funções democráticas e participativas. Como também era, obviamente, uma forma de carregar antes de entrar no estádio. Mas mais do que isso, era uma forma de rever velhos amigos, manter a conversa em dia e um fórum a céu aberto da vida e da realidade do Sporting, onde se ensaiavam e por vezes criaram novos cânticos, como surgiram também novos grupos de apoio ao nosso Sporting. A militância verde e branca no seu esplendor. O que temos atualmente, na minha opinião, não é nada. Para mais sabendo eu, de um dos distribuidores da marca, que tudo não passou de uma orquestrada manobra, onde as claques, a direção e o responsável das claques, à altura André Geraldes, agora diretor desportivo, tiveram preponderância. A desculpa foi a PSP e a Câmara, mas em consonância delinearam uma estratégia de correr com estes sportinguistas que lhes representavam ameaça na sua capacidade organizativa para bem longe de Alvalade, mais propriamente a 500 metros, que no ir e vir representam 1 quilómetro. É apenas 1 quilómetro, mas perdeu-se ali naquele dia, já fez um ano, um pouco de sportinguismo. Já outros ganharam de sportinguismo, ganharam muito dinheiro com esta mudança. Perguntam para quê? Para controlar o monopólio da venda da cerveja. Como sabes, em Alvalade não se pode vender álcool. Logo, ao afastar a concorrência das relotes como dos sportinguistas que ali se juntavam para bem longe, conseguiram matar coelhos de uma só vez. Depois passaram eles a controlar a venda e quem entrava ou não no seu espaço. Acharam eles. É aqui que aparecem fenómenos como a rapaziada e outros que começam cada vez mais a surgir por todo lado contra o status quo instalado. Se já temos claques a pedir 1,5€ por cerveja, quando antes e sempre foi assumido que seriam a 1€, os sportinguistas começaram a acordar para este controle do monopólio do bolso de alguns em dia de jogo. O pior é quando tens claques a vender cerveja da marca que patrocina os rabolhos dentro do estádio. Logo, só a prova que além dos negócios conjuntos com nenucos, cedência de bilhetes em dias de derbys e clássicos ainda participam na venda dentro do estádio de forma oficial assumida e organizada, cerveja da marca que nos deixou apoiar
nas modalidades e formação para apoiar em exclusivo o Carnide. Onde para o clube no meio disto? Fazem-se refém mais uma vez das claques porque ao lhes dar este doce quererá alguém troca. Todos ficam felizes, mas não é o Sporting certamente. Da mesma forma uma claque, o tal grupo de adeptos organizados que se dá o desplante de participar neste tipo de negociatas, de boas ou não relações com a direção, mostra muito do que vale neste mundo, cada vez menos de ultras, mas de comerciantes e gestores que são os grupos organizados de adeptos. Mas enganam-se, porque há sportinguistas atentos, Sporting sempre. Obrigado, fica aqui o teu texto. Epá, não fales em ultras, dás uma volta ao estômago. Não fales em ultras quando falares no que se passa ali, que não dás uma volta ao estômago. De resto, pronto, fica a tua opinião, fica aqui a tua opinião, e pronto, é isso. E qualquer coisa mandem que a gente lerá aqui sempre tudo o que vocês mandarem. Bom, agora vamos aqui, portanto, um texto enviado que diz: boa noite, rapaziada, apenas gostava que o tratamento que dão aos vermelhos, rabolhos, bocas de piano, bocas de trapo, conas de sabão, fossem iguais para os corruptos azuis da fruta. É que eu vivo aqui no norte, no meio deles, e para mim são tão rabolhos, bocas de piano, bocas de trapo, conas de sabão, e comem sopa, bebem vinho de pacote, comem gelados de gelo e batem punhetas com o cu, tal como a rabolhagem vermelha. Só diferem no cheiro a merda. Se um é intenso, o outro não lhe fica atrás. Grande abraço, o Leão do Norte. E pronto, fica aqui o Leão do Norte, a tua opinião. E é isso, ok? No Norte, como já uma vez falámos num direto, o pessoal do Norte sofre muito mais que o pessoal do Porto, obviamente. E no Sul, a lampionagem, que é o mal maior do mundo, digamos. Mas pronto, ok. E qualquer coisa que tenhas textos, manda para nós que a gente lê aqui. Bom, agora vamos aqui a um texto do grande Anter. Boas, Miguel e rapaziada, 1906. Desde pequeno que me habituei a ver desgraçados do Carnide. A primeira detenção a que assisti foi no velhinho Pão de Açúcar em Almada. E adivinhem o que o Mitra trazia vestido. Uma camisola do Carnide. Foi preso por roubar umas latas de cerveja e um chouriço. Ainda hoje me questiono o porquê do chouriço. Eles nem teclas do piano têm para roer. Gosto de gozar com os lampiões, mas quando gozam com os meus fico fedido. A primeira vez que fui ver um jogo do nosso Sporting à Cidade da Fruta, ainda era um puto. Como sempre, apanhávamos o barco em Cacilhas e saímos no Castreiro. Íamos a pé para Santa Apolónia, que ainda é um esticão. Quando lá chegámos, já lá estava a rapaziada toda à espera de entrar para o comboio. Nós, os mais novos, tentávamos passar despercebidos no meio daqueles monstros sagrados que eram os membros mais antigos da JL. Tal não era o respeito e admiração que nutríamos por eles. Aquele comboio ficou todo destruído. Foi a primeira vez que vi um banco sair pela porta da carruagem e coisas parecidas que irei contar noutra altura. Da saída do comboio até às Antas era um inferno. Chovia para caraças e até as velhas nos ofendiam. De vez em quando choviam objetos e os bastardos dos polícias nem nos podiam ver, éramos tratados por moros de merda e, para variar, além de passarmos esse inferno, o Domingos encavou-nos o jogo. Isso era habitual. Isto há 20 anos, porque agora as claques vão de autocarro, de ar-condicionado, com bilhetes quase dados, e ainda se dão ao luxo de levar uma ex-participante da Casa dos Segredos como convidada de luxo, e a tal convidada de luxo à saída do autocarro ainda tem o desplante de começar a cantar SLB, SLB, SLB. E quando alguém a manda calar, o líder da claque, que é uma versão baile das velhas das claques do Sporting, manda calar os seus subordinados, pois a convidada tinha que ser bem tratada, mesmo sendo lampiã. Uma lampiã num autocarro de uma claque do Sporting, isto noutros tempos era inimaginável. Se calhar por isso é que dizem que são diferentes. Transformam-se nisto, num antro em que é preferível vender cervejas na Quinta da Atalaia do que impor regras e respeito na própria casa. Tenho esperança que alguém ponha a mão nisto. Ainda se dão ao luxo de vender Sagres na sede. Então, mas a Sagres não é patrocinadora oficial do Carnide? Outra das cenas que me faz confusão é a disparidade de preços nos bilhetes e deslocações para os jogos fora. Uma das claques nem preço anuncia. O valor deve variar conforme a cara da pessoa. Bonito, fico emocionado. É só amor ao Sporting. Isto é gozar com os meus camaradas e com os monstros sagrados da Curva Sul. Prometo que para a semana retorno ao antigo registro. Assim espero. Manda cumprimentos aos gnomos das ilhas, em especial à Gnoma, ao Dux e Margem Sul e a toda a rapaziada de 1906. Pronto, obrigado a grande Anter. Epá, eu não sei do que é que tu estás a falar, porque eu não conheço esta gente, nem quero conhecer. Quero que esta gente se foda toda. Eu não tenho nada a ver com esta gente, mas pronto, fica aqui o teu registro. O meu Sporting é outro. Aliás, esta gente não é Sporting. Mas isso é... A história ficará para outras núpcias. Esta gente é de outra coisa. Mas pronto, isso um dia terão a oportunidade de ler sobre isso tudo. Bom, e então temos agora aqui, obrigado Anter, temos agora aqui um texto do Lion Resistance que diz ódio no desporto. Dizem que o ódio no desporto em Portugal está a aumentar. Eu acho que não.
Acho que já foi pior em termos de violência, mas uns meteram um colar, outras continuam à solta. Mesmo quando a lei diz que tem que ter colar se quiserem ter a comida royal, apesar dos que andam à solta continuarem a ter acesso a ela. Mas isso já é do conhecimento público. Como agrada a uns, nada fazem, baixam os preços e deixam passar. Porque quem tem acesso a comidinha royal, recentemente tivemos 2 episódios no meu clube que provam isso. No primeiro clássico, um dos seguranças pertencente aos que comem comida royal baixou os braços, viu outros a tomarem a casa que deveria ser do leão, não de braços baixos, mas sim cruzados. No passado nada disto acontecia, nem que o jogo tivesse que parar. Mas esse não é o mais trágico. O mais trágico, ainda na memória de todos nós, é o de Marco Ficini no passado dia 22 de abril. O que aconteceu era motivo de retaliação. E no dia a seguir custa-se o que custava. Fosse em que altura fosse. Nada, custasse o que custasse, fosse em que altura fosse, nada aconteceu. Aliás, ao outro dia foram ao estádio e ainda gozaram com um minuto de silêncio e gabam-se do que fizeram no Jamor em 96. No passado isto não acontecia. E provavelmente marca acontecia. Eu acho que o IPDJ devia rever estes factos, olhar para o passado, presente para as suspeitas, para os avisos estrangeiros e até para os vídeos do YouTube, onde comprova de onde vem o ódio e o porquê dele aumentar. Cânticos temos todos, incentiva o ódio imensos, mas gabar-se de terem morto um adepto de outro clube, só vejo uns e nunca vi o IPDJ intervir. Vou deixar aqui várias situações destes últimos 10 anos, dos clubes, e ver onde está a maioria e onde mostra de onde e quem incentiva mais ao ódio são aqueles que o IPDJ protege os outros. Maior operação de sempre a uma claque, isto dito pela polícia, apesar de dizerem que não são claques, foi a eles no âmbito da Operação Fair Play. Fica aqui o link das notícias sobre o assunto. O link que a gente vai disponibilizar isto no nosso fórum do nosso site, ok? Uma notícia do Diário de Notícias, que era o balanço da Operação Fair Play da PSP. Depois no Expresso também, que era non-name boys, 13 penas efetivas, etc. e tal. Tirando a situação do Marco Ficini, que é mais recente e teve impacto na comunidade, apesar de se tentar abafar, vou deixar vídeos de outras situações que pouco se falou ou teve impacto na comunidade, e a intervenção do IPDJ foi nula, incluindo 2 situações com o meu clube. Numa amostragem de uma tarja e cânticos a orgulharem-se de algo que fizeram que vai contra qualquer código de ser humano. E noutra a cantarem igual como na tarja, mas no minuto de silêncio em memória de Marco Ficini, em nenhuma destas situações o IPDJ interviu. Fica a falta outras que foram abafadas, como facadas adeptos de outros clubes sozinhos que tentaram fugir e foram apanhados, e volto a repetir, em nenhuma destas situações o IPDJ interviu. Adepto do Sporting esfaqueado por 30 rabolhos. Link do YouTube. Isto vai estar tudo disponível no nosso site, ok? Adeptos do Panelas apanhados a roubar em Guimarães. Mais um link. Pois confrontos entre Andrades e Rabolhos no barracão da lixeira em Andebol. Pois, na lixeira a polícia foi obrigada a intervir. Minuto de silêncio em memória de Marco Ficini, onde se orgulha tarja exibida no jogo de futsal e no estádio de Alvalade, petardos mandados para os adeptos do Sporting. Estas são algumas das situações que passou ao longo de 10 anos e nenhuma vez teve a intervenção do IPDJ. Enquanto uns, como as músicas, são logo punidos a não poderem entrar em recintos esportivos. E pergunto, se estamos num país livre e de igualdade, onde é que ela se encontra? Pelo menos a justiça não é igual para todos. Nem as intervenções das entidades. Reparem que os casos mais graves foi sempre na lixeira, envolvendo os mesmos adeptos, e onde nunca o IPDJ interviu. Obrigado, Miguel, por divulgares os nossos textos. Um abraço a toda a rapaziada. Se não puderes mostrar os vídeos e as notícias, o texto com os links vai estar publicado na nossa página. A página deles, que é facebook.com/LionResistance. Quem quiser pode ir lá ver, ok? Muito obrigado ao Lion Resistance. Continua a mandar os teus textos. Para nós é sempre um prazer ler. Bom, agora vamos aqui mais um do Ricardo Rodrigues, que diz: rapaziada, este juiz Rabolho foi o tal que anulou o caso dos vouchers e andou a pedir bilhetes ao Panelas. O rapazinho deve receber mal e não tinha guido para os bilhetes. Não haverá aqui matéria para reabrir o caso dos vouchers? Era até uma pergunta que se devia fazer ao Sporting, muito pouco independente, já que ele até sabe o que vai sair na revista de sábado sobre o presidente do Sporting. Devia também saber que ia sair matéria sobre este juiz. Se calhar até sabe, mas como o que lhe interessa é bater no ceguinho, não lhe interessa falar sobre um caso que até foi o presidente do Sporting que trouxe a público. Até aposto que o condenou mais uma vez por trazer isto a público. Pior que Rabolho, é um boca de trapo e fico por aqui. Sporting somos nós. Então, vou mostrar, cá está. Isto é o tal juiz, cá está o gajo, as fotos do gajo, do juiz. Obrigado, grande Ricardo. Isto é público hoje. Toda a gente na internet anda a partilhar isto. E pronto. E depois foi aqui mandado também fotos, 14 anexos sobre o juiz Rabolho.
Eu vou passar isto aqui assim um bocado a correr. Porque isto está aqui, ó, são estas cenas todas que vocês viram hoje por aí na internet, não vale a pena estar aqui a abri-las, são 14 coisas em que conversas dele com não sei quem, está só para ver, mais um amigo da fruta apanhado na justiça e tal, ou seja, o gajo muito preocupado com o Porto e tal, pronto, é isto, isto está aí nas internets, hoje não vale a pena estar a perder muito mais tempo com esta gente é que faz com que, também fazem com que a gente não ganhe nada. Bom, então cá vai. Boa noite, rapaziada. Esta semana tinha tudo preparado para falar das nossas aventuras, Baforada versus Campeões, quando fodíamos os no-name, quando íamos à caça de conquistas, mas vou deixar isto para outro dia. Esta semana, como a maioria sabe, houve um tete-a-tete com os gajos da Brigada. Vendo isso, fui reler o comunicado deles, escrito no dia 20 de setembro do corrente ano. E aqui vos deixo um trecho. Nós corremos o país de uma ponta à outra lá no estrangeiro para apoiar o Sporting, onde quer que jogue, faça chuva ou sol, não o fazemos através do Facebook ou do YouTube. É na bancada que apoiamos do princípio ao fim e é esse o nosso principal objetivo. Ora, a minha questão aqui neste caso é, para vocês o Sporting é só o futebol? Então as restantes modalidades não interessam? Fecham um pavilhão e vocês dizem de peito cheio que apoiam do princípio ao fim o Sporting, nem se designam a ir apoiar o clube, mas parece que vão jogar à sueca, são só 4. Há uns aninhos atrás na Bélgica, no aeroporto, tu, Pedro, líder da Brigada, e outro rapaz vieram ter à minha mesa, onde estava eu e mais 15 ultras de todo o UK, pertencentes ao diretivo e JL. Palavra puxa palavra, acabámos por falar em claques. Tu, como um bom líder, fizeste um convite para o pessoal se juntar à Brigada e mostraste os teus pontos de vista. E como a tua claque era melhor que as restantes, que não te identificavas com a torcida e muito menos com a JL. Ofereceste autocolantes, que ainda hoje os tenho. Acabaste a conversa com algo que nunca esqueci. Se alguma vez o Sporting te oferecesse um bilhete, tu fechavas as portas imediatamente porque afirmaste que a Brigada era diferente. Pois serviam o Sporting e não se serviam dele. Notei uma boca a alguém, mas não perguntei. Deixaste boa impressão e um excelente tema de conversa. Um conselho. Deixa a rapaziada fazer o que tem a fazer, não te metas em guerras que não são tuas. E tu, Pedro, faz usar as tuas palavras, aquelas que no passado tiveste para comigo e restantes outras. Não se sirvam do Sporting, mas sim sirvam o Sporting. Bertazzo, never surrender. Cumprimentos para o Cigano, Zé Santos, Resistentes, Ghost Cell e restante rapaziada. Obrigado, Bertazzo. Rapaz, cá está. Portanto, eu nem quero falar mais sobre isso. Quero falar mais sobre isso, não vou dar tempo de antena. Bom, e agora vamos aqui para acabar. Boas, grande Miguel. Quero pedir desculpa a ti, à rapaziada, pelo meu desaparecimento. A minha vida deu uma volta de 360 graus e tenho andado ocupado para caralho e sem acesso à internet. Epá, sei que a tua vida também é bastante ocupada e mesmo assim tu nunca falhas. E quero agradecer-te por isso, só para te dizer que as denúncias irão voltar e continuarei ativo e a contribuir para a rapaziada em tudo o que puder. Dizer também que tenho acompanhado todos os diretos e continuas em grande. Tenho pedido para me tirarem do YouTube e depois visualizo. Forte abraço, Miguel. Irei voltar em breve no Alcântara de Coimbra. Forte abraço para ti no Alcântara de Coimbra. Forte abraço para toda a rapaziada. Isto hoje foi extensa à brava. Já vai numa hora e 10. É assim, rapaziada, só para terminar. Camisolas. Continuem. Já passámos as 110 camisolas. Chegaram aqui mais um e-mail agora. Vai ficar até dia 17. Quem quiser é até dia 17. Dia 17 fecha. E a entrega das camisolas é tudo até ao fim do mês. Portanto, até do dia 17 fechamos, 18 e 19 é domingo, a partir de 20 segunda-feira serão feitas, em 10 dias serão feitas e serão entregues. Ok, rapaziada? O Direto 100 está aí à porta, a gente não sabe exatamente ainda em que data é que vai ser, apenas vou dizer que vai ser uma cega rega do caralho e fico à espera dos vossos vídeos. Mandem os vossos vídeos, rapaziada, o movimento cada vez está com mais gente, cada vez há mais gente a participar connosco nas nossas cenas, então mandem os vossos vídeos, os melhores vídeos vão ser individualmente colocados na página e depois nós vamos fazer um filme inteiro com os vídeos todos. Ok, rapaziada? Estamos aí. Be careful out there para todos. E a gente está em cima deles. Eles estão fodidos connosco. Vão levar comigo a vida toda, caralho. Toda. Nem que eu não faça mais nada. Nem que a única coisa que eu faço é só foder-lhes a cabeça. Mais nada. Rapaziada, força, em cima dele. Fui. Abraço. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazigo.